Acompanhe a leitura, leiamos com fé e ansiosos por ouvir Deus falando conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ó Deus, lemos as Sagradas Escrituras inspiradas pelo Teu Santo Espírito. Lemos uma porção dela. Agora, ó Pai, fale conosco por graça e misericórdia. Conforte os nossos corações com a esperança da vida eterna e da ressurreição que há em Cristo Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que triunfou sobre a morte. E que sejamos encorajados e animados a prosseguirmos, certos de que a nossa esperança é uma esperança viva, é uma esperança que nos faz passar pelas maiores dificuldades, porque esta esperança é real, esta esperança tem nome, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Certa feita, uma irmã escreveu uma carta a um pastor, e a carta dizia mais ou menos assim: querido pastor, eu sou uma mãe que acaba de perder uma filha de 26 anos, com apenas 5 meses de casada. Hoje faz 7 dias que a perdemos. Quarta-feira passada, por volta das 13 horas, meu marido me falou que tínhamos que ir para Goiânia, porque a nossa filha do meio tinha desaparecido. Minhas pernas sumiram. Levantei-me e entrei no carro para ir a Goiânia, onde ela morava, estava casada e feliz. Os homens da família foram para a delegacia. As mulheres ficaram orando durante 30 horas, clamando a Deus e esperando o pedido de resgate, tendo em vista que o carro já havia sido encontrado com seus pertences. A única palavra que eu queria ouvir nestas 30 horas de vigília, emoção, aflição e angústia era: a encontraram. Ou, quem sabe, um toque do telefone com um pedido de resgate. Finalmente, alguém entra naquela casa onde estavam amigos e parentes amontoados na sala, escorregando pelo sofá. Ouvimos então: achou, mas foi encontrada morta com 2 tiros. Estávamos orando e eu sei quais eram os planos dela. Ela queria viver aqui com seu marido a lua de mel que a esperou por anos. Ela queria ter filhos e levá-los para jogar bola com o avô, que nunca teve meninos, só meninas. Ela queria realizar sonhos comunitários. No ano passado, ela criou um site para movimentar os internautas a fazerem boas ações e registrarem seus depoimentos. Ainda não sabemos quem foi o sujeito que atirou nela,
Mas eu pergunto, por que Jesus deixou assassinos interromperem a caminhada dela? Como você responderia essa mãe? Como confortá-la? Como encorajá-la? Como animá-la a prosseguir? Filhos arrancados de nós com extrema violência, entes queridos doentes, isolados e sem poder receber visitas por conta desta pandemia, pessoas morrendo, avós, pais, filhos, amigos, todos sendo tirados de nós. Estamos fadigados, com medo, em luto. Onde encontrar ânimo? Onde encontrar segurança e encorajamento? Em resposta a essas perguntas, uma luz salta-nos aos olhos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O termo grego traduzido por consolar aqui é parakaleo, que significa literalmente chamar, convocar, apelar. Os antigos gregos usavam esse termo em situações em que um orador animava e encorajava uma tropa à batalha. Paulo já havia abordado amplamente nesta epístola a doutrina da vinda de Jesus. E em cada capítulo desta epístola, ele destaca as implicações práticas da doutrina da vinda de Jesus Cristo. De modo que quando chegamos no capítulo 4, Paulo aborda o tema da segunda vinda de Jesus e também da ressurreição na perspectiva do encorajamento. Não por acaso ele termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Mas quais são essas palavras? Como a doutrina da segunda vinda de Cristo Jesus, que é amplamente debatida pelos teólogos e que por vezes nos é passada de forma complexa, como esta doutrina da vinda de Cristo e da ressurreição podem nos animar? Como essas doutrinas podem nos trazer alento? Como ser encorajado por meio da doutrina da segunda vinda de Cristo e da ressurreição? Neste texto, veremos razões para você se sentir encorajado a continuar a caminhada em face à dor, ao luto. E todas essas razões estão amparadas naquilo que Cristo faz por você. Ele voltará. Ele te ressuscitará, Ele te levará para estar para sempre com Ele. Vejamos estas verdades expostas no texto. Primeira razão para o encorajamento é que Ele voltará. Versículo 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Até aqui. No Antigo Testamento, o ressoar de trombetas apontava algumas coisas. Primeiro, apontava para o dia do Senhor. O dia do Senhor, disse Sofonias em seu livro, no capítulo 1, versículo 16. É dia de trombeta contra as cidades fortes e contra as torres altas. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 14, declara que no dia do Senhor, o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Dia do Senhor. E que dia é esse? Em síntese, é o dia da condenação dos ímpios e da salvação plena do povo de Deus. No Antigo Testamento, as trombetas também eram tocadas para anunciar o ano do jubileu. Farás passar a trombeta vibrante,
Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, anunciando liberdade na terra a todos os seus moradores. Tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Não semeareis nem cegareis. Assim diz Moisés no livro de Levíticos. Mas que ano era esse? O ano do jubileu? Bem, era um ano de descanso, de restauração, onde os escravos eram libertados, onde aqueles que tinham vendido suas terras por questões financeiras retomavam, voltavam a ter essas terras de origem. Era um ano também de descanso para a terra, ou seja, era ano de restauração e de renovo, inclusive para a terra. E no Antigo Testamento, o ressonar das trombetas indicava também a descida de Deus. Em Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19, nós lemos: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Então veja, no Antigo Testamento, o ressoar da trombeta apontava para o dia do Senhor, apontava para o ano do jubileu e apontava também para a descida do Senhor. Logo, o ressoar da trombeta indica Deus descendo para julgar os ímpios, para salvar seu povo e restaurar todas as coisas. E quais lições tiramos daqui? A volta do Senhor Jesus será pública, não apenas visível, mas também audível. Além do brado da ordem do nosso Senhor, um clangor reverberante invadirá todo o universo. Para os crentes, esse sonido trará plenitude de alegria, pois a trombeta anuncia a descida do Senhor dos senhores e do Rei dos reis, para condenar o mal, libertar seu povo e efetivar plena redenção. Portanto, consolai-vos, encorajai-vos com essas palavras. O Senhor voltará, Ele julgará o mal, Ele salvará plenamente o seu povo, Ele irá restaurar todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, este mundo caído, violento, imoral, não será redimido por forças humanas, por filosofias, por partidos políticos da sua preferência. A fúria dos mares, terremotos, furacões, pestes, pandemias não serão contidos pela ciência. As tempestades na sua alma, o oscilar da fé, os fracassos espirituais findarão, mas não pela sua insistência, mas tudo isso terá fim quando Ele voltar. Naquele dia, Ele trará liberdade plena ao seu povo e instaurará o ano do jubileu, e haverá redenção cósmica. Ele trará ordem a todas as áreas da vida, a ponto do profeta dizer em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 11, do versículo 6 ao 10, o lobo habitará com o cordeiro, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. O leão comerá palha com um boi, a criança de peito brincará na toca da serpente. Não se fará mal nem dano algum, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada.
A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 21. Consolai-vos, portanto, com estas palavras, encorajai-vos com essa esperança, afinal, Ele voltará. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, o Senhor descerá, o Senhor voltará. A trombeta anuncia a descida visível, audível e majestosa do Senhor. E este último sonido de trombeta é também o sinal para os mortos ressurgirem. E esta é a segunda razão para que você se sinta encorajado a prosseguir. A segunda razão, portanto, para o encorajamento é: Ele te ressuscitará. Nesta epístola, Paulo tem o propósito de esclarecer, como eu já disse, as doutrinas das últimas coisas aos Tessalonicenses, mas também mostrar a aplicabilidade desta doutrina. E uma das dúvidas daqueles irmãos era: os crentes que já morreram perderão a alegria da segunda vinda de Cristo? Qual é a resposta do apóstolo a esta pergunta? Versículo 15 ao 17. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os crentes que já morreram perderão a alegria da segunda vinda de Cristo? A resposta do apóstolo Paulo é: fiquem tranquilos. Quem morrer antes da segunda vinda de Cristo, no dia, vai ser ressurreto para não perder nada. E por que esta resposta é importante? É porque ela contribui para o propósito de Paulo nesta passagem que lemos, nesta perícope. E qual é o propósito dele aqui? Olha o que diz o versículo 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O propósito de Paulo aqui é dar conhecimento à mente daqueles irmãos. Mas não somente isso. Este conhecimento tem uma implicação prática. Ele nos consola. Ele nos traz esperança. Ele evita que nos entristecemos, como aqueles que não têm esperança se entristecem, por saberem que nunca mais verão os seus entes queridos. Mas nós não temos esta tristeza, pois nós sabemos que aqueles que morreram com o Senhor não perderão a sua segunda vinda. Antes, tanto os mortos terão seus corpos ressuscitados e transformados, quanto nós. E nós seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Logo, o que Paulo está dizendo é para informar, mas a informação tem um propósito: para não vos entristecerdes, para que sejamos consolados, para que sejamos encorajados com estas verdades. E o que significa essa expressão, aos que dormem? Esta é uma expressão importante, afinal ela aparece 3 vezes aqui. Para Paulo, a morte do corpo é um sono. Veja, a morte do corpo não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo.
O homem rico, lá em Lucas, capítulo 16, ao morrer, por ser ímpio, sua alma não foi aniquilada, nem ficou dormindo, ela foi para o inferno. Quanto ao ladrão arrependido, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Assim, a figura do sono refere-se ao corpo e não à alma, a parte imaterial do ser. Mas só os mortos eleitos ressuscitarão e verão a segunda vinda de Cristo? Resposta: não. Olha que João diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. O texto nos lembra que todos verão, inclusive os que o transpassaram. Nesse dia, diz Daniel, todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 ao 29. Portanto, haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Todos, crentes e incrédulos, serão ressuscitados juntos. Mas este será um dia de alegria somente para os justos, para aqueles que foram justificados pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Este será um dia de alegria somente para os eleitos. Estes terão um corpo ressurreto para se alegrarem plenamente, corpo e alma, na presença do Senhor. E como será o nosso corpo ressurreto? Não temos detalhes, mas sabemos que o corpo da ressurreição será um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso e celestial. O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, diz Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. E os vivos? Como nós já vimos, encontraremos o Senhor com a mesma casca corruptível? Não. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 ao 53, diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqueles que estiverem vivos terão os seus corpos transformados pelo Senhor. E Paulo diz, por que isso é importante? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E qual a garantia que isso irá acontecer mesmo? Qual a garantia que Deus irá transformar os nossos corpos? Qual a garantia que Ele nos ressuscitará? O versículo 14 que nós lemos responde esta pergunta. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A certeza de que nós ressuscitaremos é porque Cristo Jesus ressuscitou. É porque Ele triunfou sobre a morte. No dia da expiação, quando o sacerdote saía vivo do tabernáculo, o povo se alegrava. Era sinal que Deus tinha aceito a pessoa do sacerdote e o seu sacrifício, a oferta pelo pecado. E eles sabiam que isso significava um ano mais de perdão. Mas, quando Cristo, como sumo sacerdote, entrou no mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, e quando Ele ofereceu o seu próprio sangue,
Ele obteve para o seu povo eterna redenção. Não somente mais um ano, mas uma eterna redenção. A ressurreição de Cristo foi um modo de Deus dizer: eu aceitei o sumo sacerdote e seu sacrifício perfeitos. Não resta mais nada a ser feito, está consumado, a morte foi vencida. Os pecados de seus eleitos foram cobertos, eternamente expiados. Por isso, Jesus é o único que pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele é o único que despojou os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Porque Cristo venceu a morte, já não há lugar para o medo, para a insegurança em nossos corações. Quando Ele morreu a nossa morte. Nós estávamos nele. E se fomos unidos com Ele em sua morte, certamente o seremos em sua ressurreição. É o que diz Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 5. Em Cristo, portanto, somos mais que vencedores. E agora, o menor e mais fraco crente pode encarar a morte e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi derrotada. Jesus triunfou sobre ela. A morte foi morta pelo Salvador. A vida triunfou. E esta verdade nos traz consolo, quanto aos nossos corações, quanto aos nossos queridos irmãos que morreram em Cristo. Eles estão muito bem. Nós retornaremos a vê-los. Um dia estaremos todos juntos. E estas verdades nos trazem encorajamento pessoal para nós também. Afinal, Ele nos ressuscitará. Ele te ressuscitará. Por que temer? Somos frágeis, sim. Estamos sujeitos à perda da mobilidade, da saúde. Por vezes nossos corpos são tomados pela doença, mas podemos nos sentir encorajados com o fato de que a ressurreição nos promete não apenas mente, coração novos, mas também um novo corpo. Um corpo imune às enfermidades, às pestes, às pandemias. Logo, podemos enfrentar as piores coisas, até mesmo passarmos por este momento que nós estamos passando e sentir alegria e esperança. A ressurreição significa que podemos olhar adiante com anelo para o dia em que nosso sofrimento terá fim e finalmente desfrutaremos da suprema alegria que é vivermos para sempre com o autor da vida, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, aquele que venceu a morte por nós. Portanto, consolai-vos, encorajai-vos com essas palavras, se animem. Razões para você se sentir encorajado. Ele voltará. Quando? Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, a descida do Senhor. A segunda razão pela qual você deve se sentir encorajado é que Ele te ressuscitará. E ressuscitará os teus entes queridos que morreram no Senhor. Quando isso irá acontecer?
na segunda vinda. Como? Ele te dará um corpo glorificado. Qual a garantia? A garantia é a ressurreição de Cristo Jesus. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Ele nos ressuscitará. Jesus abriu as portas da vida eterna. Ele ressuscitou, Ele triunfou sobre a morte, e é isso que nos garante que nós também triunfaremos. A terceira razão para você se sentir encorajado e a prosseguir em face à dor, em face ao luto, é que Ele te buscará para estar para sempre com Ele. Ele te buscará, Ele te levará para que você esteja para sempre com Ele. Após esta ressurreição geral, virá o juízo para os ímpios e o arrebatamento para os eleitos, para estarem para sempre com o Senhor. A terceira razão para o encorajamento é: Ele te levará para estar com Ele para sempre. E o que significa arrebatamento? Esta palavra está eivada, manchada com conceitos teológicos errôneos, conceitos que são popularizados e que pregam um arrebatamento invisível e inaudível, secreto. E estas pessoas dizem que a volta do Senhor Jesus se dará em 2 turnos, um secreto e outro visível. Mas tudo isso não há amparo nas Escrituras, quando corretamente interpretadas. E é interessante que este conceito popular errôneo ganha força, ganha eco, até mesmo entre nós, reformados, de modo que é comum você estar num grupo de irmãos conversando e de repente alguém sai, você não percebe, e uma pessoa diz: onde está fulano? Foi arrebatado? Perceba aí a força disso, de modo popular, até mesmo entre nós. Mas a ênfase da palavra grega, traduzida por arrebatamento, que é harpazo, está simplesmente na ideia de ser tomado. A mesma palavra aparece em outros textos. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, versículo 19: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata a semente do coração. Queriam arrebatá-lo para o proclamarem rei. Isso está lá em João capítulo 6, versículo 15. Ou seja, alguns queriam arrebatar Jesus para fazê-lo rei. Veja que a ideia é simplesmente de tomar, de pegar. E um outro exemplo está em Atos capítulo 23, versículo 10, que nos é dito: Paulo foi retirado pelos guardas do Sinédrio para não ser morto pelos judeus. A palavra retirado aqui é a mesma palavra em grego para arrebatado. Então a ideia é simplesmente de tomar. E o que o texto está dizendo é que seremos tomados pelo Senhor e estaremos para sempre com Ele. Embora todos ressuscitem, somente os eleitos, os ressurretos e vivos, os vivos transformados, reunidos dos 4 ventos, conforme Mateus capítulo 24, versículo 31, somente estes encontrarão o Senhor nos ares. O verbo aqui, encontrar o Senhor, encontrar, era usado no contexto das boas-vindas, concedidas a um oficial, a um dignatário recém-chegado. A ideia aqui é de se encontrar com alguém da realeza, com alguém de extrema importância. Ou seja, nós seremos tomados, o Senhor voltará e irá tomar a sua igreja para si, o seu povo para si. E este será um encontro entre os súditos e o Rei dos Reis, o Senhor e Salvador. A principal intenção de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, quando fala deste encontro com o Senhor, não é só que encontraremos o Senhor nos ares,
mas que todos os crentes juntos encontrarão o Senhor com um propósito, para jamais se separarem dele. E estaremos, diz Paulo, para sempre com o Senhor. O inteiro conteúdo e dignidade do céu, a inteira bem-aventurança da vida eterna, para Paulo está compreendida num só pensamento. O que faz o céu ser céu é que Cristo estará lá. É que estaremos unidos para sempre com Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Redentor e Rei. Portanto, para os cristãos, este dia significa o fim das dores, dos infortúnios, das aflições. Sabemos que caminhamos não para a tumba fria, mas para o alvorecer da ressurreição. Nosso destino é a glória, nossa pátria é o céu. Temos uma viva e bendita esperança. Temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, o lar celeste, a nova Jerusalém. De modo que, meu irmão, minha irmã, com certeza aqui você padece dor, caminha entre cardos e espinhos, verte lágrimas, adoece, passa por lutos, mas lembre-se, o seu descanso não é aqui. Um dia você irá habitar os novos céus e a nova terra, um dia você terá um corpo renovado, ressurreto, transformado. O teu choro cessará, suas lágrimas serão estancadas, você reinará com Cristo para sempre, e você o servirá com profunda gratidão. E Paulo conclui dizendo que a presença gloriosa e eterna de Cristo, que nos trará a eterna satisfação, é suficiente para nos consolar, para nos encorajar. Agora, em meio às nossas adversidades, em meio ao luto. Portanto, consolai-vos, encorajai-vos, se animem com essas palavras. C.S. Lewis certa vez disse: Deus acabará invadindo a história, mas quando isso acontecer, será o fim do mundo. Pois quando o autor caminha para o palco, é porque a peça acabou. Para nós, no entanto, isso não é uma ameaça. Antes, saber que Ele voltará, saber que Ele nos ressuscitará e nos levará para estarmos para sempre com Ele, é o que nos dá segurança, é o que nos dá ânimo, é o que nos traz encorajamento para prosseguirmos. Aquele pastor que recebeu a carta, depois de ter refletido em seu conteúdo, ele a respondeu e fez isso da seguinte forma: minha irmã amada, graça e paz, você queria ver a sua filha casada e feliz no casamento, tendo filhos, se realizando profissionalmente. Esses são os seus sonhos. E um dia foram os sonhos dela. Mas saiba, agora já não são. Agora já não são mais sonhos dela, mas apenas os seus sonhos, por ela e para ela. Hoje, para ela, o melhor marido é névoa perto da glória. A melhor lua de mel é amarga se comparada à alegria dela. Os filhos mais lindos são miragens quando comparados aos encontros de amor que ela está tendo com o Senhor. As realizações profissionais que lhe orgulhariam, hoje, agora para ela, são canseiras, enfados que se cessaram. Entretanto, hoje o que lhe digo parece sem coração e fácil de dizer, mas não é. O que é então que me faz dizer o que digo? Ora, é a simples coerência com a fé que professo. É a simples coerência com Jesus, é a simples coerência com a existência que mata os homens dos quais o mundo não é digno. É a coerência com João Batista, que não era inferior ao meu filho Lucas, e que mesmo assim morreu por um capricho.
O fato é que Jesus não tem misericórdia e pena por ninguém que esteja partindo desse mundo para a morada do Pai. Você teria dó de saber que sua filha está nas mansões celestiais? Eu sinto saudades do meu filho, eu choro, abraço as memórias, beijo ele, aquele que morreu, está no meu coração todos os dias. Mas eu não o traria se eu pudesse. Sim, jamais desejaria a ele tal maldade de tê-lo de volta a esse mundo, uma vez que dele meu filho já está livre para sempre. Você acha mesmo que o sucesso publicitário é para se comparar com o nome dela publicado no livro da vida? Seu olhar está enterrado neste mundo, e por isso fica impossível hoje para você o alegrar-se na glória de Deus. Pergunto, quando se amará a eternidade ainda vivendo neste mundo? Será que um crente só deseja e celebra a eternidade quando o câncer já comeu tantos órgãos que a dor é tão desesperadora que a pessoa quer ir para Deus, não para estar com Deus, mas para ser livre da dor? É mesmo assim? Deus é apenas uma alternativa ao desespero da dor, sem cura neste mundo? Ora, se é assim, então Deus não é amado por nós. Chore, 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 pois eu sei que dói, e dói demais, mas chore enquanto vê sua filha em glória, e portanto ao chorar, chore por você e não por ela, posto que se ela visse você lamentando a glória dela, ela lhe diria: mãe, você não viveu para a minha felicidade? Então por que você se entristece com minha plenitude em Deus? Entretanto, eu sei que somente o Espírito Santo pode tornar alguém apto para discernir e se consolar com tais realidades invisíveis. Oro por você e pela sua casa, oro pelo seu genro, oro para que vocês se gloriem na esperança da ressurreição e da glória de Deus. Receba meu amor e minha solidariedade. Amado, esteja certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Consolai-vos, encorajai-vos, se animem com essas palavras. Amém.